Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, quero lembrar a todos que se não forem inscritos, não forem inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal com os amigos e com as amigas, deixem os seus belíssimos comentários e deem o like, porque o like com certeza vai nos ajudar a percorrer esse longo território até chegarmos aí no ouro, né, do YouTube Brasil. É isso então? Vamos lá! Vocês que me conhecem ou que frequentam o canal sabem que eu tenho algumas predileções no que diz respeito a cinema. Duas coisas que chamam muita minha atenção são velhos brucutus e cenas de ação de tirar o fôlego. Faz mais ou menos um mês e pouco atrás eu estava navegando pelo YouTube e quando eu falo navegando eu já entrego a minha idade, porque ninguém hoje em dia fala navegar pela internet, só quem viveu os anos 90 sabe. E eu estava lá no YouTube quando eu vi um cartaz, quando eu vi a thumb de um vídeo, que é esse cartaz que eu vou colocar aí do lado, e aquilo já acionou o meu radar de filme que provavelmente eu iria gostar. O filme em questão é Sisu. Eu assisti o trailer e aquilo simplesmente me cativou de imediato. Eu pensei, cara, eu tenho que assistir esse filme porque com certeza vai ser um filme muito bom. A premissa dessa obra é algo muito simples. Acompanhamos um velho minerador que vive aí sozinho na região da Lapônia, na Finlândia, no final da Segunda Guerra Mundial. Os cretinos dos nazistas estão fugindo com o rabinho entre as pernas, já viram que a guerra não prevaleceu ao lado deles e a coisa toda está se desenrolando para o derradeiro fim da Segunda Guerra Mundial. Esse minerador, ele acha, num determinado dia, ele acha uma fortuna em ouro. E então carrega o seu cavalinho com essa fortuna em ouro e tem que atravessar o território nazista para chegar até um banco e fazer o depósito. Basicamente, o filme é isso. Mas no trailer eu já havia percebido que estaria recheado de cenas de ação e com tudo aquilo que eu gosto de ver. Eu gosto de ver muita cena de ação sanguinolenta. Lembrando que eu sou uma pessoa da paz, né? Só que violência estilizada no filme, no videogame, nos animes, eu acho muito interessante. É uma catarse pra mim. Seria cheio de cenas de ação, seria cheio de cenas muito bem filmadas e uma das melhores coisas que eu gosto de ver no cinema, nazista ou fascista tomando tiro, sendo explodido e sendo trucidado das mais diferentes formas. E quando produção e eu assistimos o filme, eu posso dizer, né, que o filme entregou exatamente isso. Então, iremos falar um pouquinho a respeito de Sisu. Um filme um tanto quanto misterioso, que eu nem fazia ideia que esse filme estava sendo feito. Até porque, querendo ou não, a gente acaba não tendo muito contato com o circuito fora de Hollywood. Esse filme aí chegou nas telas aí no primeiro semestre de 2023. Diga, produção. Uma curiosidade é que do local onde o protagonista encontrou o ouro, até o banco mais próximo, a distância é em torno de 563 milhas, o que dá mais de 900 quilômetros. Então é uma grande distância que ele vai ter que percorrer. Exatamente, seria como se ele fosse daqui do Rio Grande do Sul até o Paraná, mais ou menos, a cavalo, para levar o ouro para fazer o depósito. Bom, vamos começar falando então da parte técnica, porque de fato a premissa do filme é essa, né? É um velho casca-grossa com muito ouro, achou uma fortuna em ouro e tem que atravessar um território infestado de filha da puta para conseguir chegar lá num banco e depositar esse ouro. Bom, vamos falar então um pouquinho da parte técnica, né? A primeira coisa que nos chamou a atenção, meus amigos e minhas amigas, é a fotografia desse filme. É um troço de explodir a cabeça. O filme é muito bonito. O filme conta com uma direção de arte também muito competente, né? A gente percebe aquele fim de guerra, né? Os dois lados estão bastante destruídos pela guerra. É um dos poucos filmes que eu vi,
inclusive o alto escalão do exército aí do Adolfinho, os caras tudo sujos, inclusive os caras da Gestapo, os caras tudo sujos, os caras tudo imundo, como é na vida real, são um bando de porcos imundos. A ambientação também nos traz uma crueza muito grande. Esse eu acho que é uma das coisas que melhor define esse filme é a palavra cru. Esse filme é muito cru. E além disso também a maquiagem do filme é muito boa. Tem uma cena onde ele vai se consertar, digamos assim, no melhor estilo John Rambo, e tu vê a barriga do velho toda arregaçada, toda rasgada, com umas cicatrizes enormes, assim. Isso obviamente ajuda, né, a criar o personagem. A gente fica imaginando o que esse cara já passou na vida. E ele se cura ali do melhor estilo John Rambo, com fogo, com pólvora, com gasolina. E é algo muito legal, muito bacana. Na minha modesta opinião, ele é o que Bastardos Inglórios do Tarantino deveria ter sido, se não fosse, né, assim como a maioria dos filmes do Tarantino, se não fosse uma ego trip virada somente em diálogos bizarros, Bastardos Inglórios deveria ter sido esse filme aqui, porque, como eu disse, ele não nos decepciona no que diz respeito às cenas de nazista tomando bala, tomando tiro, tomando facada, explodindo. Então, assim, basicamente, todas as maneiras diferentes que tu pode imaginar de tu mandar um nazista pro colo do capeta é mostrado nesse filme aqui, e isso é fantástico. Quando a produção e eu estávamos assistindo, eu ficava na ponta da cadeira quando ele despachava, né, o exército do Adolfinho das mais variadas formas. E, meus amigos e minhas amigas, para quem tá esperando isso, como eu disse no início do vídeo, pode assistir esse filme sem medo, porque realmente tu vai ver muito nazi explodindo e sendo massacrado, e é algo fantástico, e enfim, é isso aí. Bom, continuando, produção? Curiosidades, produção? O filme se passa na Lapônia finlandesa. Lapônia é a terra do Papai Noel, pra quem não sabe. Quando eu era criança, eu recebi uma carta pro Papai Noel. E eu não sei por que a carta veio em espanhol, né? Se ele é finlandês e eu sou brasileiro, o Papai Noel mandou a carta em espanhol. E a carta dizia que vinha lá da Lapônia. Então aquilo me marcou muito. Eu fiquei sabendo que o Papai Noel era da Lapônia quando eu era criança. Devia ter uns 4 anos de idade. Outra curiosidade, a semelhança muito grande, né, do estilo do John Wick. Exatamente. Então vamos falar aí da parte técnica, né? Eu comecei falando aí da direção de arte, comecei falando da fotografia, e vou botar algumas cenas aí, vocês vão ver algumas cenas. A fotografia é algo de chorar, de se emocionar mesmo. A fotografia do filme é realmente algo muito bonito. Para nós, a audiência, é um suspiro, é um respiro a gente poder ver um filme que é filmado em locação, que é filmado na rua e não na frente de uma tela verde, numa bendita tela verde, como a maioria dos filmes hoje em dia é feito. Acho que é muito mais barato tu filmar num estúdio na frente de uma tela verde, mas para nós, como audiência, ver um filme aí com essa ambientação, né, no meio da natureza, no meio das belíssimas paisagens aí da Finlândia, é algo fantástico. Curiosidades, produção? Quer guardar uma para depois ou quer falar uma agora? Posso falar uma agora? Então fale uma agora. Que foi escrito e dirigido por Jalmari Elander. Uma pessoa que eu não faço nem ideia quem é. Assim como os atores também, nenhum deles conhecido pelo grande público. Exatamente. Então, se vocês aí de casa estão esperando assistir esse filme, né, e estão esperando encontrar caras conhecidos, rostos conhecidos do cinema, realmente não tem muito aqui, né? Ah, mas será que não tem algum ator ou alguma atriz que fez Vikings, por exemplo? Que Vikings pegava muita gente daquela região. Até onde eu sei, não. Então, realmente, é um filme com a direção e elenco muito desconhecido. Mas ele não fica devendo em nada por conta disso. Realmente são atores e atrizes muito competentes. O filme já estabelece no início que o minerador é um veterano. A gente vê pela postura dele, a gente vê ali pela vestimenta que ele usa, que ele é um cara com uma certa experiência em guerras. Tem uma cena que ele mexe na mão e ele mexe na aliança. Né? Num momento de tensão ali, ele mexe na aliança. Isso dá a entender que ele perdeu a esposa. Isso sim é linguagem cinematográfica. Hein? Com pouco a gente consegue comunicar muito. Hein? A gente não vê essa esposa, ele está passando por uma situação tensa e ele, com um rosto, né, assim, de tristeza e preocupação, ele mexe na aliança. Então, obviamente, a gente já sabe que houve uma esposa e, por algum motivo que o filme não mostra, ela morreu. Isso deixa a entender que a gente está lidando com um cara sem nada a perder. E no decorrer do filme, isso vai ser reforçado. Como a produção falou, esse filme tem muitas semelhanças com John Wick. A começar
por justamente essa criação de personagem. O personagem é desenvolvido como essa força da natureza, essa quase arma humana. É um exército de um homem só, que mata tudo e todos que estão em sua frente, que venham aí tentar agredi-lo de alguma forma. Quando a gente vê ele, talvez relembrando da esposa, a gente percebe aquele ouro que ele tem, o seu cachorro e o seu cavalo, são as únicas coisas que lhe sobraram. E como a gente viu lá no vídeo de John Wick, lembra? Vou deixar um card aí, vocês podem ver, nós fizemos aí um apanhado geral sobre a trilogia John Wick, iremos fazer sobre o 4º filme também, nas próximas semanas aí, mas fizemos aí um apanhado geral sobre John Wick, e nesses vídeos eu falo que John Wick era esse homem, né, sem nada a perder. Tudo que ele tinha, que lhe trazia alegria, né, na sua vida sofrida, lhe foi tirado. E pobre daquele que ficar na frente de um sujeito desse. Pobre daquele não, né? Porque nazista tem mais tomar tiro mesmo. Eu vou falar isso de novo porque realmente essas cenas de nazista explodindo e levando tiro foi uma catarse pra mim, hein? O primeiro cara, deixa eu falar dessa cena. O primeiro cara que tenta mexer com ele, isso tá no trailer, inclusive, o cara leva uma facada na cara, na cara não, lá da cabeça aqui, ó, que eu achei aquilo de uma singeleza e de uma construção estética, assim, lindíssimo. Ao mesmo tempo que muito cru, com certeza. Diga, produção. A relação dele com o cachorro, né? Exatamente. É muito similar com John Wick. Exatamente. E, bom, eu deixei um aviso de spoiler lá no início do vídeo, então vocês, né, prossigam com cautela, certo? Bom, novamente nós temos aqui o tropo da morte do cão. Lembram que eu falei lá no vídeo de O Homem nas Trevas a respeito desse assunto? E lá no vídeo de John Wick, então, bom, a franquia toda foi construída em cima disso, né? Como eu falei lá. O cão, nós seres humanos nos afeiçoamos muito pelos cães. Aqui está Fernandinho dormindo, seu sono tranquilo, nosso cãozinho está aqui do nosso lado. E quem que não se apaixona por um doguinho, né? Então o que acontece? Nós, como audiência, nós nos preocupamos muito com o cão, né? E ele tem um cachorrinho muito parecido com uma outra cachorrinha nossa. E esse cachorrinho, em diversos momentos do filme, é colocado em risco. Spoiler, tá? Então não prossiga se você ainda não assistiu o filme, tá? Então, eu antes, né, no meio do filme, paramos para tomar uma água, a produção e eu fui naquele site que lá, num outro vídeo lá, alguns anos atrás, eu falei para vocês, né, sobre o vídeo dos crocodilos lá, que tem um site que nos fala se o cachorro vai morrer ou não no filme. Sim. E eu entrei nesse site para ver se o doguinho ia morrer, e o doguinho não morre. O doguinho passa por situações de risco, mas não morre. Mas, novamente, meus amigos e minhas amigas, é o filme mexendo com nós, a audiência, para que nós fiquemos preocupados com aquele cão e para que nós, mais do que nunca, fiquemos do lado daquele herói. E também para que a gente, se não fosse suficiente os caras ser nazistas, mas a gente ficar ainda mais alegre quando aqueles vilões, aqueles antagonistas são destruídos. Porque quem é, em sã consciência, que amarra uma granada num cãozinho? Digam, vocês aí de casa, quem é que amarra uma granada num cãozinho? Então, novamente, spoiler, o cãozinho se salva. Mas depois disso, eu tava querendo entrar na tela para destruir esses caras junto. Né? Como eu disse, não fosse só o fato desses caras serem nazistas e a gente querer arregaçar eles na porrada, mas eles ainda tentando judiar de um cãozinho. E, spoiler novamente, o cavalo, né, o cavalinho do protagonista, infelizmente morre. Né? O cavalinho pisa numa mina terrestre e vai pelos ares. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu me acalmar um pouquinho. Produção, então, enquanto eu tomo uma água, tu tem algum dado aí pra nos trazer novamente, produção? O significado, né, da palavra Sisu, acho que também pegou, né, é importante. Exatamente. Fale pra nós o que significa, produção, por favor. Uma das interpretações, né, que não é exatamente o que é falado no início do filme, mas é uma das interpretações que não está correta também, é que significa coragem, perseverança e determinação. Mas, na verdade, ela tem uma explicação melhor ainda, né, que é em determinado momento, né, de grande risco, grande perigo. Exatamente. Bom, eu sou não só um entusiasta, mas eu trabalho com linguística. Eu sou professor de idiomas. Quando a gente fala de idiomas,
que é um dos assuntos que eu mais gosto, assim, desde que eu era criança. Quando a gente fala a respeito de idiomas, isso é uma coisa muito interessante. Existem palavras em certos idiomas que fazem sentido só dentro daquele idioma. Até onde a gente viu, inclusive no início do filme é comentado, Sisu é justamente isso. É uma força de vontade inabalável que surge num momento de vida ou morte. E isso, meus amigos e minhas amigas, resume muito bem o personagem do Atami, que é o personagem do velho. Esse ator, eu não faço nem ideia quem é que é o ator, ele já é um ator veterano, já é um senhorzinho. Cara, ele interpreta muito bem. Ele é uma figura carismática, ele é uma figura imponente e implacável, e ele consegue equilibrar isso muito bem, da mesma forma que a gente viu lá o Keanu Reeves em John Wick, equilibrando muito bem esse lado carismático, né, bonzinho ali com os animais, e ao mesmo tempo esse filme constrói ele como uma força da natureza. E como eu estava falando antes, tem duas cenas específicas, né? Tem uma cena onde um dos nazistas ali recebe ordens da torre de comando lá, do alto comando, para virarem as costas e ir embora. O alto comando manda os caras dar meia volta e ir embora, não cruzar o caminho desse cara. E eles dizem ali que ele participou da Guerra do Inverno, que foi uma guerra entre a Rússia e a Finlândia, e ele mandou para a vala 300 russos. Então, o alto comando nazista disse pros caras, vão embora, vocês não têm chance. Tiveram sorte em estarem vivos. Vocês tiveram sorte em estarem vivos. E no final do filme tem uma das prisioneiras ali, porque os nazistas, os filhos da puta, tem um grupo de mulheres ali que eles têm ali, que eles estupram e tal, que eles têm num caminhão, e uma delas fala pra um dos soldados, cara, vocês sabem quem é que tá atrás de vocês? Os russos, que são os russos, têm medo dele. Quem vocês pensam que são, meu? Vocês não vão ser nada pra ele vai destruir vocês. E é exatamente isso que o filme entrega, né? O personagem passa por campo minado, o personagem ateia fogo no próprio corpo, uma coisa que eu nunca vi num filme de ação. Uma hora que o cachorro vai atacar ele, em vez de agredir o cão, pode ver como ele é um cara legal, em vez de agredir o cão, ele atira fogo no próprio corpo, o cão não atacar ele, e ele pula na água. Eu nunca vi um cara fazer isso num filme de ação, cara. Isso eu achei... Eu me emociono até de lembrar disso. E o cara invade um avião em pleno voo, o cara enfrenta tanque de guerra. Então, tipo assim, realmente, ele é enforcado vivo uma hora e ele usa uma ferida da perna como suporte. Ele prende a ferida da perna num prego e ele usa a ferida da perna como suporte pra não ser enforcado. Eu nunca vi isso no filme. Eu achei genial. É um filme que eu faria. Diga, produção. O nome do ator é Axel Henry. Então, aí, ó. Esse cara aí, um dia eu vou trazer pra fazer um filme comigo. Tu estás impressionado com o meu entusiasmo, produção? Sim, mas tu tava comentando ali a respeito de atear fogo, né, o próprio corpo se jogar no rio, no momento que ele atrai os inimigos pra dentro desse rio, lago, não sei exatamente. E a forma como ele consegue sair daquela situação é impressionante. É muito legal. Então, assim, tá? Bom, ele pega esse ouro, ele tá indo... Eu esqueci de contar falar sobre o filme. Ele tá indo, então, né, em direção ao banco, para atravessar esses 900 quilômetros que a gente falou. Eles barram com esses caras, os caras vão querer se prevalecer com ele, dão uns tiros no cachorrinho dele, erram, né? O cachorrinho acaba não conseguindo fugir. Ele revida, uma outra parte do destacamento volta naquele local ali, vê um dos soldados morto com uma pepita de ouro, descobre que, né, enfim, aquele cara, aquele minerador tá carregando uma certa quantidade de ouro. E aí começa aquela perseguição. E é interessante como o filme consegue lidar com essa parte, porque em seguida ele já chega num campo minado, como o filme consegue fazer uso dessa dinâmica do campo minado de uma maneira muito interessante. Ele utiliza as minas terrestres para despachar alguns dos nazistas, e ele inclusive usa as explosões ali como cortina de fumaça para poder se esconder. Os nazistas então colocam duas prisioneiras na frente do comboio, né? Elas não, por sorte, elas não são mortas. E a direção do filme é muito competente em mostrar como uma das mulheres está com medo e a outra, que é a personagem com mais destaque, está simplesmente caminhando em linha reta, porque percebe que é uma personagem que quer morrer. Então nós aqui ficamos imaginando o que essa mulher deve ter passado na mão daqueles cretinos para estar caminhando simplesmente num campo minado assim, sem se preocupar. Né? Como eu disse, por sorte não acontece nada com elas. Em seguida, o personagem
é perseguido até um lago ou um rio, acredito que seja um rio. E é a cena que eu falei que ele atira fogo no próprio corpo para os cachorros não atacarem ele. Ele pula dentro do rio, dentro do lago, dentro da água, que seja. Vai um grupo, pequeno destacamento de soldados atrás dele. E aqui o filme parece que vira um filme de crocodilo ou de tubarão assassino. Porque a maneira que isso é mostrado, a maneira que essa cena é estruturada, parece que ele é uma criatura do fundo da água ali, matando esses nazistas. O cara da Gestapo fala, ele vai ter que voltar para cima da água para tomar ar, para respirar. E ele não volta. Aí a gente vê o que ele tá fazendo. Ele tá degolando o soldado e tomando ar da ferida do cara. Tipo, isso é muito extremo, cara. Você tá louco. Só Diga. uma correção. O nome do ator principal é Jorma Tomila. Ah, tá. O Axel é outro. O Axel é o vilão. O vilão. O cara competente também. O cara fez realmente um vilão. Fez um vilão que a gente pega muito nojo dele. Realmente fez muito bem o vilão. 64 anos. O vilão? Não, o Jorma Tomila. Ah, bom, eu ia dizer porque o vilão parece ter menos, né? Ele consegue escapar de situações quase impossíveis. Ele consegue escapar da mira de um sniper, ele consegue escapar sobre saraiva de metralhadora antiaérea, e consegue escapar de explosões, consegue escapar de muita coisa. E isso é legal. Obviamente na vida real seria diferente, óbvio, né? Mas a gente tá vendo filme, né, cara? A gente quer se divertir. E então ele consegue escapar e os nazistas sequestram o cachorrinho dele. É nessa cena que eles amarram a granada no cãozinho, ele consegue salvar o doguinho, mas ele é enforcado. E é nessa cena que eu falei antes, onde ele usa a ferida da perna para apoiar, como apoio. Ele enfia um prego do poste onde ele está enforcado na ferida e fica ali apoiado, né, para conseguir, no outro dia, quando passa um avião, ele acaba conseguindo sair dali. Chega um par de aviadores do exército do Adolfinho também, os caras vão querer, né, atirar nele e no cachorro, se dão mal, se ferram, né, um leva um tijolaço na cabeça, o outro bate com a cabeça no cordão na calçada, coisa boa, coisa linda, né, nazista tomando tiro e se quebrando. Aí ele pega o avião e vai pro conflito final, pro duelo final. E é um show à parte, porque ele manda pra vala um comboio inteiro com tanque de guerra, com caminhão, com tudo, e ele solta as prisioneiras e é um show fantástico o final desse filme, porque a ideia do vilão é justamente essa, tipo assim, não, a gente perdeu, eu não vou sair de mãos abanando. E ele usa o destacamento dele ali justamente como bucho de canhão pra fugir com o ouro, e quando ele acha que vai conseguir fugir, o personagem principal, o Atami, tá grudado no avião, acaba entrando lá e dá uma batalha muito acirrada. Aqui eu acho que o filme peca um pouquinho, porque o CGI, como eu disse, o filme é filmado em locações, mas quando tem cena de CGI como essa aqui, o CGI não é dos melhores. E também o conflito final com o cara da Gestapo, eles meio que deram uma nerfada no protagonista, porque o cara é muito bom. O cara é muito bom, o cara é uma máquina de matar. E o cara da Gestapo não é estabelecido como essa coisa toda, né? Então os dois meio que lutam de igual para igual ali, isso eu achei meio forçação, sabe? Eu entendo que é cinema, tem que ter esse duelo final do protagonista com o antagonista, aquela coisa toda. Mas, né, achei que realmente não foi a melhor escolha, né, dar essa nerfada no protagonista. Mas esse conflito nos rende uma cena fantástica, aonde o protagonista prende uma bomba na mão do cara da Gestapo e manda ele pro solo, explodindo. Uma explosão incrível, onde não sobra nem a bosta desse filho da mãe. E é isso aí, né? As mulheres armadas, né, ele entrega as armas para as prisioneiras, né, que foram massacradas, estupradas, né, estavam... Exatamente. Que nem tu comentou antes, uma queria morrer, a outra estava com muito medo. Então foi o momento da vingança delas, né? Exatamente. Aquelas cenas realmente foram bem interessantes, bem bonitas, né? Tu tem um envolvimento bem grande quando tu vê elas reagindo. Exatamente. Ele justamente liberta essas mulheres, ele entrega armas para elas e deixa um dos vilões ali, o segundo em comando, na mão dessas mulheres. E elas não mostram o que elas fazem, mas dá a entender que elas arregaçaram com esse maluco. E, enfim, né, termina com essas mulheres chegando num posto avançado dos soviéticos com esse nazista amarrado no canhão do tanque de guerra e o nosso querido protagonista sobreviver na queda de um avião da maneira mais... É fantástica essa cena. Ele sobrevive à queda do avião
E ele vai até, consegue chegar até o banco, né, para fazer o depósito. Fim de filme, termina o protagonista com seu ouro, com seu doguinho. E a pergunta, né, a gente até queria, será que vai ter uma continuação? Acredito que não, seria um personagem interessante, de repente, né, a gente vê aí em outros filmes. Mas eu acredito que esse filme, como uma obra única, já é uma coisa fantástica, né? Um grande desfecho. Teve um grande desfecho. Muito bom, ele conseguiu cumprir aí com a sua missão. Diga, produção. É possível sobreviver àquela queda de avião como ele fez? Acredito que não, porque o que acontece? O avião cai de bico no chão, né? O avião enterra no solo. O que eu já ouvi falar que acontece quando aviões caem de bico no solo. Não sei se é verdade, mas já ouvi falar que pode acontecer. Não sou perito em acidentes aéreos, tá? Então, por favor, não me xinguem. Mas ele simplesmente pega um monte de corda ali, se amarra, se segura bem e sobrevive, tá? O filme estabelece que ele sobrevive. É filme, né, pessoal? Por favor também, né? Faz parte. Né? E então, assim, pessoal, o que eu tenho pra dizer, tá? É um filme muito bom. Um filme muito bom, uma catarse cinematográfica. Recomendo a todos, tá? Recomendo a todos que curtiram aí Busca Implacável, curtiram John Wick, filmes com brucutus, exércitos de um homem só. Pra quem gosta de filmes de ação, quem gosta de filmes de guerra, realmente é uma ótima escolha. Sisu não tem catálogo até onde eu sei de nenhum streaming, né? Tem que conseguir aí por outros meios. Eu não posso ficar falando aí, mas Torrent, né? Todo mundo conhece Torrent. E recomendo realmente, vocês vão curtir muito. Deixem depois aí nos comentários as suas opiniões, né? As suas impressões a respeito de Sisu. O que vocês acharam desse filme que, como eu disse, é o que Bastardos Inglórios deveria ter sido. Certo? É isso então, meus amigos e minhas amigas. Produção, muito grato, muito obrigado pelas belíssimas curiosidades, como sempre, trazendo essas belíssimas curiosidades para enriquecer cada vez mais, né, o conteúdo do vídeo. Peço a todos aí de casa, agradeço a todos aí de casa que compareceram novamente, né? E quero pedir a todos vocês aí que deem um like, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, não se esqueçam, deixar os seus comentários, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E por hoje é só. É isso, abraço.